Briófitas. Os musgos. Que nojo. Não são nojentos, são as coisinhas mais lindinhas que existem. Nós precisamos das briófitas. Sim, nós precisamos dela. Hoje a gente vai ver como que as briófitas funcionam e qual que é a diferença das briófitas para as pteridófitas, para as angiospermas e para as gimnospermas. Vamos entender por que elas crescem em ambientes úmidos. E vamos precisar dar umas filosofadas aí para entender como que elas funcionam e precisam de água. Então, dá uma curtidinha aí, compartilha para o amiguinho que está precisando estudar para biologia e simbora! Caneta e papel, vamos! Galera, biologia vegetal tem muitos nomes estranhos, mas não desiste. De tanto você ver esses nomezinhos, isso internaliza na mente. Então, o segredo é estudar, o segredo é se apaixonar, o segredo é ver como que as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas, as angiospermas e todos os outros grupos funcionam e como que a gente precisa deles no nosso dia a dia. Então vamos lá, galera. Na primeira classificação das plantas, elas são, de maneira tradicional, classificadas em 4 grupos grandes, né? As briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Vamos começar então a falar das briófitas. O que você tem que lembrar quando a gente fala de briófitas? Bom, vou mostrar umas imagens para vocês com alguns exemplos. Vocês percebem que as briófitas, elas estão sempre perto de água. E tem um porquê disso acontecer. Vamos estudar? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que as briófitas são grupos de plantas avasculares. O que isso significa, hein? Significa que elas não têm vasos condutores. Então, é por isso que essas plantas, elas não podem ser de 20, 30 metros, plantas enormes. Porque elas vão ter que passar célula a célula por difusão, tudo que... Então, essas plantas, elas são plantas que precisam, por difusão, passar célula a célula os nutrientes. Então, não tem como ela ser gigantesca, certo? Não tem vasos condutores, como a gente vai ver que tem nos outros grupos de plantas, ok? Então, por elas serem avasculares, elas vão ser plantas de pequeno porte. Ok? Opa. De pequeno porte. Ok? Então, por elas serem avasculares, precisarem de difusão, você sempre vai encontrar elas, como a gente olhou nas fotos, em ambientes úmidos. E a gente vai ver daqui a pouco, na alternância de gerações dela, no ciclo de vida de uma briófita, que a água é essencial para existir a reprodução. Certo? Outra coisa também, nas briófitas, quando a gente for falar do ciclo de vida delas, é que o gametófito vai ser a fase dominante do ciclo de vida delas. Então vamos colocar aqui, ó, gametófito é dominante. E isso só acontece nas briófitas. O gametófito vai ser a fase dominante nelas, ok? Vamos ver um desenhito aqui, como que funciona as briófitas. Olha o meu desenho, como ele ficou lindo e meigo. Vamos entender como que funciona uma briófita? Vamos fazer de conta que isso daqui é um musgo, coisa mais linda do mundo. E toma cuidado com os nomes, tá, gente? Bom, vamos lá. Não é raiz, não é caule, nada disso. Aqui a gente vai chamar de rizoide. Rizoide. Essa parte aqui que parece um caule, cauloide. Cauloide. Ok? E essa parte aqui a gente vai chamar de filoide. Ok? Dúvidas aqui? Aqui vamos ter uma cápsula, daqui a pouco a gente vai aprender como que funciona na alternância de gerações no ciclo de vida, calma que a gente já chega lá. Ok? E essa aqui vai ser a haste. Então esses daqui são os nomes que a gente tem numa briófita, num musguinho, coisa mais meiga do mundo, ok? Vamos lá então, o que acontece? Essa parte aqui, que a gente tem, ó, do filoide para baixo,
essa vai ser, vou colocar aqui, tá, ó, o gametófito. E essa parte aqui, o esporófito. Esporófito. Lembra que a gente falou qual que é a parte dominante? É o gametófito, no ciclo de vida deles. Então, essa parte aqui vai ser haploide e essa parte vai ser diploide. Então, fase N e fase 2N, ok? Então, rizoide, cauloide, filoide, a haste, a cápsula. Lembrando aqui, vai ser o gametófito, fase N, fase dominante nas briófitas, fase dominante nas briófitas, fase dominante nas briófitas. O que que é, então? Fase dominante nas briófitas. E aqui o esporófito, fase 2N. Vamos ver como que funciona. Então, vamos lá, galera. Vamos ver se vocês vão entender essa minha bagunça aqui. Essa daqui é o desenho que eu estava tentando fazer, né? Só que bem mais bonito, ok? Então, ó, o gametófito tá aqui. Você vê que tem um símbolozinho feminino aqui, a gente vai ver daqui a pouco. Então, ó, o esporófito fase 2N. 2N vai sofrer meiose na cápsula, aqui, ok? Nessa cápsula, a gente vai ter os esporos, ok? E você vai perceber aqui que vão ter esporos, né? Depois da germinação, que vão se desenvolver como o gametófito feminino e outros esporos que vão ser futuros gametófitos femininos, ok? Então, a gente vai chamar essa germinação de esporos de protonemas. Esses carinhas aqui são os protonemas, e no futuro esse daqui vai ser feminino e esse daqui vai ser masculino, ok? O que vai acontecer? Com a água, gente, por isso que a gente falou lá que a água é muito, mas muito importante no ciclo de vida da briófita. Sem ela, não dá certo, ok? Uma coisa que você sempre lembra em biologia vegetal é o seguinte: quando aparecer esse nome ante, ó, eu até coloquei aqui do lado, sempre que aparecer a palavra ante, vai ser masculino, ok? Então, essa parte aqui da água, ela vai fazer por uma parte química, na verdade, que vai atrair, né, essa germinação de esporos, os protonemas, e eu vou ter a parte do anterozoide, parte feminina, e a parte... Então, a água, ela vai passar tanto pelo anterídeo como o arquegônio, certo? Então, parte masculina, parte feminina. E os esporos, eles vão se desenvolver aqui, ó, na oosfera. Então, vai existir a fecundação, né? Vai existir o zigoto aqui, parte 2N. Eles vão sofrer mitose, e uma coisa que é importante, né? A gente fala que nós nos desenvolvemos por meiose. Então, nos animais é isso que acontece mesmo. Mas nas plantas, para elas fazerem gametas, percebam que está sendo por mitose, uma coisa completamente diferente do que a gente está acostumado. Então, lembra sempre, ó, plantas fazem gametas por mitose, né? E quando isso acontecer, vai voltar para o meu musgo aqui, lindinho, né? Funcionando como o gametófito, aqui, fase N, feminino, e o esporófito. Então, essa parte de meiose, ela sempre vai funcionar em cima da planta fêmea, não é? Porque a gente sabe que a planta macho, ela não tem essa capacidade aqui que a planta fêmea tem, né? Que a gente acabou de explicar nesse ciclo aqui. Então, é assim que funciona o meu ciclo de vida da briófita. Então, por eu ter a fase N e fase 2Ns, eu vou ter também essa alternância de gerações, ok? Se você quiser dar um print na minha bagunça, dê um print na minha bagunça, por favor, para você estudar. Cole isso do lado da sua cama. Então, galera, lembra sempre, né? Por isso que as minhas briófitas, os meus musguinhos, eles vão precisar de água, ok? Ela depende da água até na reprodução, no ciclo de vida dela. Galera, não tem como, a gente precisa lembrar dos nomezinhos lindinhos. Na biologia vegetal precisa desses nomes, por favor. Então, lembrem sempre, né, da alternância de gerações. Lembre sempre que o gametófito é a fase dominante, que as briófitas são avasculares, elas vão crescer em ambientes úmidos, por isso que elas são de pequeno porte, porque elas não têm vasos condutores, e essas são as briófitas, ok? Joia, por favor.
Tchau. Ajuda o amiguinho lá que tá com dificuldade. Tchau.